Olá, tudo bem? Bom, estamos dando início aqui no primeiro episódio do Resolvendo o Pepino, aqui em parceria com o Atma e também a Servicom, com a Andréia Miranda, né, lá de Imbituba. Bom, estamos aguardando aqui as pessoas entrarem. Vamos ver aqui se a Andréia já está chegando aqui para conversar conosco. Andréia, conseguiu acessar? Olá, deu certo! Deu certo. Tudo bem? Bom estar aqui contigo, minha querida amiga. Pois é, vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre como os nossos clientes, né, nos escritórios aqui, né, no Atma e na Servicom, trazem muitos pepinos para a gente resolver, né, André? Exatamente, isso mesmo. E a gente tem uma novidade aí para falar para os nossos, como é que chama aqui? Internautas, como é que Seguidores, né, os nossos seguidores? seguidores. E a gente vai fazer essa mentoria, né? Agora com uma assiduidade, né? Porque o objetivo realmente é resolver, ajudar, né, a resolver os pepinos dos empresários, né? Então, vamos nos disponibilizar a fazer parte dessa corrente onde a gente colabora com o empresário a resolver os pepinos que ele tem no dia a dia. Isso mesmo. E, Andréia, para quem está nos seguindo aqui, né, tanto no Atma, quem vai acompanhar a nossa pequena live de hoje, que vai trabalhar um pouquinho, né, as questões que a gente recebe nos escritórios, tanto aqui em Chapecó como aí em Bituba. Acho que é muito legal eles entenderem, né, que a gente vai trazer aqui questões que realmente fazem parte do nosso dia a dia, que os nossos clientes vêm com bastante frequência solicitar orientação. E a ideia realmente é essa, ajudar a resolver aqueles probleminhas que vão aparecendo no dia a dia, aquelas dúvidas que fazem depois toda a diferença na gestão da empresa, na atuação tanto do gestor, que muitas vezes acaba sendo o proprietário do negócio, mas também no resultado da empresa em si, né, nos seus colaboradores, nos seus clientes, né, porque todo mundo acaba sendo afetado pelas decisões, pelas ações que são tomadas, né, pelas pessoas que estão à frente da gestão do negócio, não é mesmo? É isso aí. É uma coisa que é bastante que eu gostaria de convidar, né, os que estão entrando na nossa live de hoje. Olha lá quanto Ai, coraçãozinho, que lindo! obrigada. Eu gostaria de convidar quem está aqui, fazer um convite especial para você que está aqui nos assistindo, está entrando na nossa live, para clicar no aviãozinho e compartilhar a nossa live com outras pessoas, com outros empresários, porque a gente vai falar de um tema extremamente relevante no dia a dia do empresário e que muitas vezes ele não se dá conta, né? O nosso tema de hoje é Prolabore versus distribuição de lucro. E muitas vezes no dia a dia há alguma dificuldade, né? E eu, né, a nossa experiência e a experiência da Servicom, a gente vê que o empresário ele tem uma certa dificuldade de entender quando ele pode retirar Prolabore e quanto ele pode retirar de distribuição de lucro, em que momento fazer isso, né? Então, o tema de hoje é esse, né? E quem quiser tirar alguma dúvida, né? Mentoria no chat está rolando, pode mandar a sua dúvida que certamente eu ou a Sabrina iremos responder. Sim, Gratidão, Sabrina, pela oportunidade e bora lá. bora lá, amiga. Vamos trazer, né, orientações para essas pessoas que tanto nos procuram, que tanto mandam perguntas, né? Eu acho que é bem relevante a gente começar, André, comentando justamente dessa diferença, né, entre o que é o Prolabore e o que é a distribuição de lucro, né, para as pessoas que estão assistindo, porque é uma diferença. Embora esses valores sejam resultado da empresa, são resultado do faturamento da empresa, da continuidade do negócio, é importante ter uma clareza, né, Andréia, sobre o que é uma coisa e o que é outra. É diferente, Uhum, né? isso mesmo. E às Bom, vezes, né, o que para nós contadores, né, e eu compreendo perfeitamente as dúvidas do empresário,
principalmente do empresário iniciante, né? O que eu escuto, né? O dinheiro é meu, o dinheiro é da minha empresa. Por que eu tenho que tirar desse jeito e desse jeito? Por que eu tenho que dizer para a contabilidade, que eu escuto muito isso, sabe, Sabrina? Por que eu tenho que dizer para a contabilidade que eu estou tirando distribuição de lucro, né? Então, são várias dúvidas que o empresário tem, né, e que a gente está aqui com esse objetivo. Mas vou, então, compartilhar da minha compreensão e com base na legislação, né, de qual é a diferença do Prolabore para a distribuição de lucro, né? Então, o Prolabore é a remuneração que o dono da empresa, o dono de um negócio, ou sócio de um negócio, ou o administrador de um negócio, percebe mensalmente, né? Uma vez ele retirando da empresa, a rúbrica utilizada para esse tipo de retirada chama-se Prolabore. Assim como, por exemplo, quando a gente contrata um funcionário e a rúbrica dele é remuneração, ou seja, salário, na questão do sócio ou do administrador, a rúbrica então é Prolabore. Então, sempre que o dono de uma empresa, o dono de um negócio, fazer uma retirada mensal, isso caracteriza Prolabore. E uma coisa legal também para a gente deixar isso bem claro é que, como você mencionou, a rúbrica é o pagamento do salário, né, que a gente usa para o funcionário. E o Prolabore tem uma conotação bem legal que fala assim, ele nada mais a tradução literal dele é pelo trabalho, ou seja, é o quanto o sócio é pago pelo seu trabalho mensal, né? Então, além dele ter lá, no final do ano, os valores que ele pode retirar, é o salário que ele está tirando mensalmente por ele exercer essa atividade, né, mensal de administrar o seu próprio negócio. Né? Eu acho que isso que é o mais legal, para ficar isso bem claro. Então, o Prolabore é o pelo trabalho. Quanto que eu remunero, né? Quanto que eu me remunero pela gestão do meu negócio. Acho que deu uma travadinha aqui. Andréia? Opa, acho que a Andréia caiu aqui, mas peço um minutinho para vocês, para ela já entrar. Só um pouquinho. Opa. Só um minutinho, gente. A Andréia já está voltando aqui. Oi? Voltou. Deu uma travada assim, mas já voltou. Muito bem, Sabrina. Eu acho que complementou muito bem o que significa, né, a retirada de Prolabore. Então, vamos passar para essa parte que é, então, a retirada da distribuição de lucros de uma empresa, né? Quando se pode tirar a distribuição de lucros de uma empresa? Quando eu abro um negócio, eu faço um investimento, né? Eu faço um aporte de capital. Vou dar um exemplo. Capital social, né? Capital social. Então, Só eu vou para dar um exemplo. deixar claro isso, porque eles não sabem, ficam perguntando, mas eu tenho que abrir um negócio? Eu tenho que dizer eu tenho que ter um capital social, mas o que é esse tal de capital social? Então, vamos lá, bem do iniciozinho. Eu estou com vontade de abrir um novo negócio, né? Tenho a minha empresa, Servicom, mas tenho vontade de abrir um outro negócio. Aí eu faço, então, um plano, que esse é o correto, né? Eu faço um plano de negócio e eu identifico qual é o valor do investimento que eu preciso para abrir aquele negócio em todas as suas áreas. Na parte comercial, na parte de estoque, se for comércio, na parte jurídica, na parte contábil, enfim, na parte da mobília, da estrutura física desse negócio. Então, eu faço esse levantamento no meu plano de negócios e identifico lá que, por exemplo, para mim abrir esse negócio X, eu vou precisar de 100 mil reais. Mas eu não tenho esses 100 mil reais e eu resolvo perguntar aí para minha amiga contadora de Chapecó se ela quer fazer parte desse negócio com 50% desse capital.
Claro, E amiga, eu aí quero que a a tua minha parceira, sócia, ó, 50 mil eu garanto. Então, e a gente fecha então esse negócio, constituímos uma empresa onde a Sabrina vai entrar com 50 mil, que corresponde a 50%, e a Andrea 50 mil mais 50%. Abrimos a empresa, investimos, compramos tudo que é necessário, abrimos o nosso negócio. Nosso negócio começa a andar, a trabalhar, a gente começa a faturar, consequentemente começamos a ter despesas, custos, despesas fixas, despesas variáveis. E aí chega um determinado momento que a gente resolve, eu e a Sabrina, resolvemos então tirar um valor de distribuição de lucro. E pedimos então para Pra o contar nosso pro André. contador, para o nosso contador, para ele fazer o levantamento do balanço da nossa empresa, né? E verificar, ou então nos apresentar o balanço do último ano, se de repente a nossa empresa já é mais antiga, né? Nos apresentar para que a gente saiba qual é o lucro contábil que a nossa empresa tem. Então, vamos supor que ele fez o levantamento desse balanço e identificou que nós temos lá um lucro contábil de 10 mil reais. Esse 10 mil reais é a distribuição de lucros disponível para aqueles sócios, que no caso, no meu exemplo, é 50% para a Andrea e 50% para a Sabrina. Tem clientes e tem outras pessoas também que me perguntam, Sabrina, assim, ó, Andrea, no meu exemplo, deu 5 mil para cada uma aqui, Sim. né? Uhum. Então, Mas isso a gente retirou, né? eu posso retirar menos do que esse valor? Sim, pode, sem problema nenhum. Pode tirar a distribuição de lucro do valor menor do que está disponível para você. Então, Eu ao posso, invés da gente tirar os 10, né, onde seria 5 mil reais para cada uma, nós optamos pelo bom funcionamento do negócio, que nós não iríamos tirar esses 10 mil reais para não descapitalizar a empresa, para não deixar ela sem dinheiro, né? E aí eu optei, então, não, vamos tirar 2.500 cada uma, né? 50% também do valor. Ah, vou destinar, então, em vez de tirar 10, eu vou tirar 5 mil reais de distribuição de lucros no final do ano. Desses 5 mil, nós somos sócias e tiramos 2.500 reais cada um. exatamente. Então, resumidamente, a distribuição de lucro é faturamento bruto de uma empresa de um determinado período que está sendo levantado o balanço, menos todas as despesas que essa empresa teve naquele mesmo período, receita menos despesa, resultado, lucro ou prejuízo. Se temos lucro e se temos uma empresa limitada ou outra natureza jurídica, conforme a quantidade de sócios, esse lucro é distribuído pela força das cotas de capital de cada um. Hoje em dia ainda tem muito a figura do empresário individual e temos também a Ireli, que são pessoas únicas, né? São únicas pessoas no quadro societário. Então, esse lucro, nesse caso, é 100% destinado àquela pessoa, né? Então, uma outra pergunta que me fazem muito, Sabrina, é assim, ó. Tá, Andréia, mas o meu lucro deu X. Eu posso tirar esse X mais Y? Olha a pergunta que eu ouço, que eu escuto. O meu lucro foi 10. Eu posso tirar o 10 e mais 10? Olha a pergunta. Vocês que estão nos assistindo na nossa live, o que vocês acham que eu iria responder para esse cliente, para Eu, esse empresário? É permitido? Será que é permitido tirar, se o meu lucro de um período foi X, eu posso tirar esse X e mais outro tanto? Se você tem curiosidade de saber ou quer testar aí o seu conhecimento, coloque aí nos comentários que a gente lê por aqui, não é mesmo? Quer responder essa, Sabrina? não, a gente não deve retirar um valor maior do que aquele do nosso lucro, né? Justamente, olha, a Jane colocou aqui que vai ficar devendo para a empresa, né? É justamente. A gente não tem essa possibilidade de tirar um valor maior, porque se a gente retirar um valor maior, a empresa vai ter prejuízo. E neste caso, não há
distribuição de lucro para as empresas que têm prejuízo. Eu não posso distribuir o prejuízo os meus, com os meus sócios, né? Então, é importante a gente não fazer com um valor maior do que aquele registrado no lucro contábil ao final do período, né? Então, essa questão é bem importante que a Andrea colocou, porque a gente tem que ter essa preocupação com a gestão do negócio, com a continuidade dele. E se a gente fazer retiradas maiores, a gente prejudica o negócio como um todo. E é muito importante também, uma coisa que eu escuto muito aqui, como a Andrea fala, né? A gente recebe muitas perguntas, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, eu movimento todos os, né, eu movimento a conta bancária, então não tem problema se eu pagar as minhas contas pessoais no meu negócio, se eu fizer distribuição, como que eu faço essa contabilização. Há um princípio contábil muito importante também que deve ser preservado, que o patrimônio dos sócios não deve se misturar com o patrimônio da empresa, que é o nosso primeiro princípio contábil, né, André? O princípio da entidade. Isso mesmo. Que isso é muito importante. E hoje a gente percebe que grande parte das empresas não respeitam esse princípio. E isso causa uma má gestão financeira do negócio, esse prejuízo. E como a Jane colocou ali, eles ficam devendo mesmo para a empresa, mesmo que isso não seja o ideal, é contra a legislação. Mas, infelizmente, é uma prática, né? É uma prática. E eu até gostaria de compartilhar contigo, Sabrina, uma experiência que eu tive. Eu fiz uma consultoria financeira há alguns anos atrás em uma empresa lá em São João Batista, que é a terra dos calçados aqui em Santa Catarina. Sim. E aí, foi chamado um grupo de consultores e eu estava junto. E a dor que aquela empresa tinha era justamente o seguinte: eu não tenho dinheiro para fluxo de caixa. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho dinheiro disponível. E aí foi chamado, a gente foi até lá, os consultores, fomos até lá, fizemos todo um trabalho. E conversa vai, conversa vem, né? Porque a gente precisa saber de tudo, né? De tudo que acontece, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional daquele empresário que está fazendo a gestão do negócio. Me chamou a atenção que na frente dessa loja, né? Desse comércio que é grande, loja de calçado normalmente é bem grande, né? Eles são altos, são lojas grandes. Me chamou a atenção uma casa de 2 pisos na frente da loja. E aí por nada, assim, eu perguntei para o dono da empresa: escuta, é, essas moradas aqui na frente, aqui, porque eram muito bonitas, né? Era de uma arquitetura muito bonita, muito bem feita, me chamou a atenção por isso, né? E aí eles: essa aqui eu estou construindo, é a minha casa. Mas se é a tua casa? E a gente conversando, o que eu entendi para encurtar e fazer entender, né, a importância de saber em que momento tirar o prolabore ou não, ou a distribuição de lucro ou o prolabore. A empresa não tinha fluxo de caixa, a empresa não tinha reserva financeira, porque toda a reserva financeira estava na construção da casa na frente da loja. Entende? Então, quando tu trouxe essa questão, né, de tomar esse cuidado para não tirar mais, não descapitalizar a empresa, faz todo sentido. Eles estavam com financiamento, com hipoteca, fizeram garantia de outros imóveis que tinham, porque eles resolveram construir uma casa nos primeiros 2 anos de constituição do negócio deles. Olha, entende? Então, se não tem uma orientação, se não tem... E não que o empresário é mal orientado, às vezes ele não pergunta, ele não faz a pergunta, entende? Não procura ajuda, sabe? Então aí ele não é orientado. Nesse caso, ele não foi orientado, mas também pelo que eu entendi, ele não pediu essa orientação e ele teve um dinheiro, um recurso disponível, ele começou a construir a casa dele, com 2 anos de negócio. E isso é muito, muito comum, né? Mas também para elucidar quem está aqui com a gente, para nos acompanhando, é muito importante, por isso essa diferença entre a distribuição de lucro e o prolabore.
Porque quando o empresário tira o Prolabore, que é o pelo salário, o salário dele mensal, ele é um empregado também da empresa, da sua própria empresa. E é importante já determinar este valor, para que este valor mensal, essa retirada mensal, não deixe a empresa sem fluxo de caixa, não descapitalize ela. Né? Então, se ele já tivesse esse valor bem determinado, vamos supor que esse grande empresário ali de São João Batista determinasse, não, meu salário é, sei lá, 10 mil reais por mês. Tudo bem, ele tiraria esse valor de Prolabore dentro do seu faturamento, dentro da sua realidade, da realidade da região, porque o Prolabore, né, pelo que diz a legislação, pode ser até um valor de 20% ou 30% de 30 vezes o salário mínimo, ou 20 ou 30% do salário da região, é muito pertinente à região, ao local, ao estudo que é determinado, o tamanho da empresa, tem uma série de variáveis para determinar o valor do Prolabore. Mas se esse grande empresário tivesse determinado seu valor, que fosse de 10 mil, e construísse a sua casa, mesmo que fosse nos 2 anos, né, de constituição do negócio, olha, meu orçamento é 10 mil reais por mês, não posso passar disso. Né? Isso vai, se eu passar desse valor, vai comprometer a minha empresa. É ter essa clareza, né? Essa clareza para não prejudicar o negócio. E é como você fala, às vezes as pessoas fazem isso de uma maneira intuitiva, não se preocupam em consultar o contador, ou de qualquer outra ajuda, uma assessoria, uma consultoria, seja de gestão, enfim. Às vezes o empresário, ele é muito prático, ele conhece muito da parte operacional do seu negócio, mas nem sempre ele tem a expertise da parte administrativa. Sabrina, eu gosto muito de trazer a imagem da pizza, quando está cortada em pedacinhos, para mostrar para o empresário, metaforicamente, né, que a empresa, quando a gente constitui uma empresa, mesmo a gente tendo aportado, né, tendo o capital e colocado aquele capital na empresa para constituir ela de fato é nossa, né? De fato é de quem constituiu essa empresa. Porém, o que a gente precisa pensar? Uma vez legalizada a empresa, aberta, constituída, a gente passa a ter, entre aspas, outros sócios, né? Que são, metaforicamente, nesse disco de pizza em pedacinhos, cada pedaço da pizza representa, por exemplo, um pedaço dessa pizza representa os órgãos federais, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, os nossos fornecedores, os nossos funcionários, né? Então, o que acontece? A empresa, uma vez constituída, ela precisa responder para esse núcleo de pessoas organizadas, né? E a fatia daquela empresa, ela passa a ser dividida, condividida com essas outras partes. Então, eu não posso dizer que a empresa é 100% minha e sendo 100% minha eu faço o que eu quero, retiro o valor que eu quero. Não pode ser assim, porque uma empresa, uma vez constituída, a gente precisa entender que tem outras coisas que a gente precisa prestar atenção. No Código Civil o Código Civil e a Receita Federal, a legislação tributária, quanto a essa questão da distribuição de lucro, cada um tem fala da distribuição de lucro, né, nessa parte excedente, que era o que a gente estava fazendo. Eu tenho 10 mil de lucro disponível, mas eu quero tirar o 10 e mais 10, né, que foi o nosso exemplo anterior. O Código Civil diz que primeiro que isso nem deveria acontecer, né, a retirada, mas a interpretação do tipo, esse excedente pode caracterizar, por exemplo, retirada de prolabore, né, retirada de prolabore. Para a Receita Federal, esse excedente de distribuição de lucro pode ser caracterizado com uma retirada onde tem que ser pago o imposto de renda direto na fonte, numa alíquota máxima de 35%.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão de distribuir lucro, porque a gente precisa pedir a orientação contábil. Inclusive, o documento, que é a folha de pagamento ou lerite, né? Cada região tem uma forma de apresentar. Né? Folha de O pagamento. documento mesmo, né, que faz a menção da rúbrica de distribuição de lucro, ele tem que ser obrigatoriamente feito pelo profissional da contabilidade, né? Então, por quê? Porque o profissional da contabilidade vai lá olhar o balanço daquela empresa, no mínimo o balanço anterior, ver se tem lucros a distribuir, e aí ele vai orientar, olha, aqui tem lucros a distribuir, vocês têm X cotas, X sócios, cada um tem X cotas, então vamos distribuir dessa forma. Então, não pode o empresário, hoje eu vou tirar 10 mil da minha empresa. Então, a orientação é converse com o seu contador, realmente converse, mantenha uma escrita contábil regular, né? Existe aí até umas exceções de retirada de distribuição de lucros perante a Receita Federal, de empresas que não mantêm contabilidade regular. Mas o Código Civil impõe a contabilidade regular, né? Então, temos que ter, sim, a contabilidade regular e fazer a distribuição de lucro corretamente. Sim, tem alguns casos de antecipação, por isso tem a importância de consultar o profissional para orientar. E aqui, André, a gente teve uma pergunta da Patrícia, que ela fala assim: como vocês veem o prolabore baixo, né? Porque é muito comum a prática de ter um salário mínimo de prolabore, e a comissão para o empresário, como participação de lucro mensal. Né? Como que você trata isso ali entre os teus clientes, André? Então, o empresário coloca lá um prolabore de um salário mínimo, né? Que é uma prática bastante comum, mas mesmo assim faz retiradas extras, né? E considera isso como uma comissão para participação de lucro mensal. Mas a distribuição de lucro não é mensal, né? Ela tem um prazo para ser realizada, né, André? Bom, primeiro a gente precisa analisar o conceito, né? A gente precisa voltar na questão do conceito do prolabore, né? Então, o prolabore, ele, pela legislação societária, ele pode ser determinado pelos sócios daquele negócio. Então, se eu tenho uma sociedade com a Sabrina e a gente resolve em comum acordo tirar 3 salários mínimos por mês, se a nossa empresa tem um caixa, não tem problema, porque não existe um impeditivo de mínimo, não existe uma tabela de prolabore a ser cumprida. Isso não existe. Então, se aquela sociedade define que X, o sócio A vai receber prolabore de tanto e o sócio B vai receber de tanto, e isso constar em ata de assembleia de administração, tá tudo bem, tá? Isso é uma coisa. E o que é o prolabore? O prolabore o valor, é a remuneração do sócio pelo trabalho, pelo labor dele dentro da empresa, tá? Bom, se o sócio pode tirar, se o sócio pode dizer em comum acordo, né? Se o sócio pode dizer em comum acordo quanto cada um quer tirar, não tem problema nenhum de tirar um salário mínimo. 2 salários mínimos, 5 mil, 10, não tem problema. Por quê? Porque isso é comum acordo, ok? Distribuição de lucro. Se a distribuição de lucro tiver embasamento legal, ou seja, tiver como base o seu balanço, onde lá tem um lucro do exercício, ou um lucro acumulado, ou um lucro daquele período ali, realmente, né, na contabilidade regular, não tem problema fazer esse tipo de situação. Tirar um prolabore de um valor baixo e tirar o restante do valor que pretende tirar naquele período ou naquele ano, né, que normalmente é no ano, a título de distribuição de lucros, sem problema. Mas o que eu vejo na prática acontecendo? Trazendo isso que a Patrícia trouxe, né? O empresário tira um salário mínimo de prolabore,
faz retirada de distribuição mensal. E como a empresa não tem previsão, não tem lucros a distribuir, isso é jogado como antecipação de lucro. Aí, isso sim é uma coisa que precisa ser tomada. Bom, eu tenho um perfil de contador conservador. Então, se o meu cliente vem e diz, Andréia, eu posso tirar o restante como antecipação, o que eu faço? Olho o balanço. Você não tem distribuição, você não tem lucro a distribuir. Antecipação é perigoso, porque a Receita Federal pode entender que você está maquiando a sua retirada de prolabore. Então, o que eu oriento? Não tire adiantamento de distribuição de lucro. Você aguarde um período fechar, que pode ser até trimestral, que tem previsão, semestral, não tem problema. Fecha o balanço, tem distribuição, faz o olerite daquele período de distribuição de lucro. Mas antecipação, não que não aconteça, acontece sim a antecipação. Mas eu, como contadora conservadora, eu não gosto da figura da antecipação de lucros. Até porque não sei se eu pude colaborar. Patrícia, fique bem à vontade. Muito obrigada aí por estar presente na nossa live. Tem muitas pessoas presentes aqui, a gente se sente privilegiada, a Aline, a Ana Paula, a Karina. A gente fica bem privilegiada, né, com a presença de vocês, por estarem nos acompanhando nesse projeto, né, no nosso primeiro episódio, né? E a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa hoje sobre distribuição de lucros. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser algum questionamento, qualquer um pode nos mandar pelo direct, tanto, né, para o Atma ou para a Servicom, ou nos chamarem no pessoal, enfim. Fiquem à vontade, né, Andréia, para nos chamarem, que a gente está aqui para ajudar vocês e realmente para vir aqui para trazer questões pontuais da prática, do dia a dia, que é realmente para resolver os pepinos que aparecem, né? Exatamente. Então, hoje nós resolvemos, então, o pepino chamado lucro, prolabore e distribuição de lucro, né? O nosso próximo tema vai depender das perguntas. Muito obrigada pelos coraçãozinhos. A gente está amando. Para todos, eu fico muito feliz. Tem muita gente aqui. Patrícia Carpes, que é uma empresária aqui da nossa cidade, ela tem uma empresa aqui de imóveis, que é a Italínia. Muitos aqui tem a Karina, que é a nossa secretária do turismo. Olha só, Sabrina, Nossa, secretária do turismo da nossa cidade, que é uma empresária, é uma empreendedora. Muitos aqui atacados a Guiar, que é um cliente nosso. Muito obrigada pela participação na nossa live. E eu gostaria de compartilhar com eles, Sabrina, com quem está aqui nos ouvindo agora, que é o nosso projeto, né? Mentoria chamada Resolvendo Pepinos. Hoje é a nossa primeira, né? Merecemos até uma foto hoje. Né? Eu não sou muito boa nisso, eu vou tentar tirar. Eu vou tentar também. Mas essa nossa primeira mentoria com esse tema Resolvendo Pepinos, onde toda quarta-feira, às 16h15, nós duas, a Andréia, da Servicom Performance Contábil, e a Sabrina Nascimento, da Atma Soluções, nós vamos estar aqui esperando o empresário, esperando você que é empresário, ou você que tem a intenção de ser empresário, para compartilhar com vocês as dúvidas, né? Esclarecer as dúvidas que você tem, ou que seu colega empresário tem, ou que seu colega futuro empresário tem. Toda quarta-feira, 16h15, nós estaremos aqui prontamente para responder e acolher as dúvidas que esses empresários têm. Não é mesmo? Isso mesmo. Então, fiquem à vontade para nos mandarem as suas dúvidas. Você que é empreendedor, gestor, estamos aqui para ajudar vocês a resolver os pepinos do seu negócio. Podem contar com a gente toda semana. Isso aí. Bom, gratidão imensa a todos vocês e a gente vai se despedindo aqui. E quem precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Um grande abraço. Agora vamos fazer a foto, então, né, André? Vamos tentar. Vamos para registrar a nossa primeira mentoria. Não consegui gente, aqui. muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Quarta-feira, 16h15, estaremos aqui de volta. Beijão. Beijão, gente. Obrigada. Obrigada.